Nós vamos fazer a leitura, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Livro de Tiago, capítulo de número 2, do versículo 14, nós vamos ler até o versículo 26. Vamos ler todo o capítulo 2, então, a partir do versículo 14 até o final. Nós estamos fazendo a exposição deste livro. Semana passada nós vimos do versículo 1 ao 13 do capítulo 2, hoje vamos dar sequência. Ouçam com atenção a leitura da palavra de Deus. Tiago 2, do versículo 14 ao 26, nos diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante de um texto desafiador, um texto, aos nossos olhos, às vezes até mesmo complexo, mas um texto importante, que fala tão profundamente ao nosso coração, nos deixando convictos da nossa falta de amor e da nossa indiferença. Por isso nós pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua mensagem, e que Teu Espírito possa nos transformar segundo a Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, existem uma série de acusações que os cristãos recebem do mundo e das pessoas lá fora. E uma delas, às vezes infundada, outras vezes, infelizmente, muitas vezes, tem um fundo de razão, e é a acusação de que a religião não serve para nada, no sentido de que não produz, não ajuda, não melhora, a religião não contribui em nada, só atrapalha. Acontece que essa visão, ela não se refere à religião, e o que chamam de religião é o que nós chamamos, na verdade, de religiosidade. E a religião verdadeira, com certeza, e nós vamos ver hoje, ela produz mudança e contribui e transforma. Mas a religiosidade realmente não ajuda em nada. A religiosidade, ficar amarrado e preso a princípios criados pelos homens, invenção religiosas, regras, leis, não na palavra de Deus, mas procedimentos, rituais e coisas do tipo, muitas vezes produzem pessoas cheias de religiosidade, mas com bem pouca religião. Pessoas que se orgulham e falam de boca cheia tudo que sabem,
e como são iluminadas e importantes e grandes e sábios, inteligentes, mas que na prática não ajudam em nada. Tiago, no texto que nós estamos lendo, ele confronta exatamente esse tipo de religiosidade. Essa acusação, que muitas vezes vem de fora para a igreja, não é só de fora para a igreja, a própria palavra de Deus confronta os cristãos em todo o tempo a lutarem contra essa falsa religião ou religiosidade que prejudica e não contribui. Esse texto que nós temos diante de nós é um texto desafiador. A história nos conta que alguns dos grandes teólogos e pais da igreja, e até alguns reformadores, demoraram a aceitar que o livro de Tiago como um todo fazia parte da palavra de Deus inspirada, porque à primeira vista nós encontramos afirmações aqui que parecem contradizer outros textos das Escrituras. Se você ler, você pode fazer o exercício depois, leia Tiago 2, verso 14 ao 26, e logo em seguida leia Gálatas 3, Romanos 4, Romanos 3, Efésios e vários outros textos, mas principalmente concentre em Gálatas. Leia Gálatas 1, Gálatas 2, mas o capítulo 3 de forma mais específica. Você talvez vai encontrar afirmações que parecem contradizer, parecem contrariar uma a outra. E diante de tal desafio, algumas pessoas reagem tirando um ou outro texto das Escrituras. E como encontra-se mais afirmações sobre a salvação mediante a fé apenas pela graça de Deus, é mais fácil fingir que este texto somente não faz parte e os outros fazem. Mas essa reação não é bíblica, nem correta, nem a que nós devemos seguir. O que nós devemos fazer diante de um texto desafiador é, pela graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, estudar e pedir para que Ele nos ajude e fazer uso dos métodos que o próprio Deus nos dá para interpretar as Escrituras. Então, o que nós fazemos é nós comparamos Escritura com Escritura, texto com texto. Nós levamos em conta o contexto histórico em que cada texto foi escrito. E nós levamos em conta o contexto do livro em que aquela porção se encontra e também outras porções escritas pelo mesmo autor. E quando nós fazemos tudo isso, nós chegamos à conclusão: Paulo e Tiago não estão se contradizendo em momento nenhum. Na verdade, eles concordavam. E eles estão afirmando a mesma coisa. Então, o que nós vamos ver, a partir do texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, é que a fé nominal, ela é perigosa e inútil. A fé nominal é perigosa e inútil. Ela não ama nem obedece, só condena. A fé nominal é perigosa e inútil. Não ama nem obedece, só condena. Veja que Tiago começa no versículo 14, com duas perguntas retóricas. Essa é uma ferramenta que os autores da Bíblia usaram muito, e é uma ferramenta utilizada na retórica até os dias de hoje. Às vezes, para ensinar algo, para explicar algo de forma mais fácil, nós fazemos uma pergunta, e essa pergunta não demanda uma resposta, a resposta está implícita na própria pergunta. Você faz isso no seu dia a dia? Talvez meio-dia, hora do almoço, você está com fome, a pessoa pergunta: você quer almoçar? E você responde: será que eu quero? Uma pergunta retórica, a resposta está implícita na pergunta. A pessoa te conhece, ela sabe que você está com fome e está ali e quer almoçar. E Tiago usa duas perguntas retóricas. Ele faz: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A resposta implícita é: proveito nenhum. Por acaso pode semelhante fé salvá-lo? A resposta implícita: não. E então ele mostra que essas respostas implícitas, ele comprova e explica essas respostas implícitas na pergunta retórica através de um exemplo genérico. Ele fala: olha, imagine se um irmão chega até um de vocês
e esse irmão está mal vestido. Provavelmente a ideia aqui não é de pobreza necessariamente, mas de estar passando necessidade, ou seja, ou completamente nu, não ter o que vestir, ou se tem o que vestir, a vestimenta não é adequada para proteger do frio, para proteger da sujeira, para proteger da situação. Então, alguém com ou sem roupas ou roupas que não conseguem aquecer, alguém que vai passar necessidade pela falta ou a inadequação das vestes. E essa pessoa também está sem pão, e ele usa a expressão sem o pão diário, talvez, ou melhor, provavelmente aludindo à oração do Pai Nosso, que nós somos chamados e convocados a pedir pelo pão nosso de cada dia. Então, o Tiago está dando um exemplo. Ele fez as perguntas: olha, qual o proveito da fé sem obras? A resposta implícita: nenhum. Pode essa fé salvar? Não. Veja, imagine a seguinte situação: se um irmão chega com roupas inadequadas e sem alimento, e ele chega até vocês, e o que vocês fazem é olhar para essa pessoa e dizer: vai em paz. E essa expressão vai em paz, ela alude a uma forma de bênção que o povo judeu fazia um para o outro. É como se fosse assim, uma forma de oração: olha, que Deus te abençoe, vai em paz. Talvez trazendo para o vocábulo jussarense, com Deus. Se aqueça, vá em paz. Tiago está dizendo: a pessoa vem até vocês com frio e com fome, e vocês dizem: fique aquecido, fique satisfeito, vá em paz. Talvez você até proclame uma bênção sobre a vida dessa pessoa: que Deus te dê roupas, que Deus te dê alimento. A pergunta que Tiago faz é: qual o proveito disso? Pense nesse caso: essa pessoa, a fome dela passou pelo que você falou por ela? O frio dela foi resolvido? Não. A conclusão no versículo 17: assim também a fé. Assim como somente falar para alguém se aquecer e se alimentar não aquece nem alimenta, somente falar que crê e não viver a fé declarada não tem valor nenhum. A fé sem obras é morta. A fé nominal, Tiago está condenando, ela é inútil. Ela não tem proveito. Ela não, poderíamos traduzir como dá lucro. Ela não rende, ela não trabalha, ela não funciona. É morta, ela é inútil. Assim como é inútil chegar para alguém faminto e dizer: olha, eu espero que você se alimente, eu espero que a sua fome passe. Essa esperança, pensamento positivo, palavras não vão resolver a situação da pessoa. A fé nominal é inútil. A gente precisa definir então. Pastor, parece que está contradizendo com o que Paulo fala, então vamos lá. Pelo exemplo, pelas perguntas que Tiago fez, pelo contexto, pelos exemplos que ele vai dar depois históricos, a gente percebe que Tiago está condenando a fé nominal. O que é isso? É a declaração de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo. É a religiosidade que o mundo acusa, que nós também devemos acusar e condenar. É simplesmente falar ou declarar que é cristão, que crê no Senhor Jesus, que acredita na Bíblia, que acredita em Deus. Mas esse falar não reflete a realidade no coração da pessoa. A pessoa pode até ter conhecimento intelectual, no sentido de que ela leu a Bíblia, ela conhece, ela sabe o que a Bíblia ensina, e ela até afirma crer nisso. Porém, aquilo que é nominal, que sai de seus lábios, aquilo que a pessoa fala, as afirmações da pessoa, não refletem nem de perto o que a pessoa faz. Então Tiago está dizendo: a fé nominal, a fé declarada,
a fé que não reflete realmente o coração da pessoa, ela é inútil. Porque essa fé, ela não tem obras. Essa fé, ela não faz nada, ela não produz nada. Essa fé faz com que a pessoa até tenha um discurso bonito e interessante às vezes, mas essa pessoa não ama. Ela vê alguém com necessidade, ela não ajuda, ela não se importa. Ela até tenta usar, às vezes, a própria situação, a miséria do outro, para aumentar a sua própria imagem de religioso. Fecha os olhos, impõe as mãos e diz que o Senhor te alimente e sustente. Quando, na verdade, o que o Tiago está querendo dizer é que uma fé genuína e verdadeira, ela não faz show, não dá aparência. Ela vai lá e dá um pedaço de pão para a pessoa. Vai atrás de roupas e ajuda. A fé verdadeira, ela é acompanhada de obras, de amor. A fé verdadeira ama. A fé verdadeira se importa. A fé verdadeira faz com que a pessoa veja o próximo como alguém necessitado e carente da graça de Deus do mesmo jeito. Um ser humano digno de respeito e honra e ajuda. A fé verdadeira vê alguém em uma situação miserável e às vezes até consequência do próprio pecado da pessoa, escolha da pessoa, e ao invés de apontar os dedos e dizer, tá vendo? Você foi por esse caminho, é isso que ia acontecer, todo mundo sabia, a fé verdadeira lamenta e chora pela situação, pelo que está acontecendo. Não se orgulha e se alegra por achar mais um exemplo que comprova que o discurso dela é o discurso certo. A fé nominal é inútil, ela não ama. Mas ela não é só inútil, ela é perigosa, porque Tiago não para aí. Tiago continua no versículo 18. E aqui ele está dizendo, olha, mas se alguém, depois do que eu falei, que a fé sem obras é morta, a fé nominal, se alguém ainda, depois do exemplo que eu dei, ainda continuar fazendo objeções, e a objeção é, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Essa é uma objeção. Alguém chega para Tiago e tenta confrontar o que ele está falando, da fé sem obras ser morta. Tiago diz assim no versículo 19, olha, crês tu que Deus é um só? Ele está fazendo referência provavelmente ao texto tão conhecido em Deuteronômio, que fala, ouça Israel, o Senhor Deus é um. Só há um Deus. Um texto que todo judeu sabe de cor, e era citado e lido e recitado em várias ocasiões. E ele está dizendo, olha, você crê nisso? Fazes bem, talvez até um fazes bem irônico. Mas ele lembra, até os demônios creem. Ou seja, a fé nominal, a fé que representa uma religiosidade, uma fé que está apenas no discurso, uma fé que está apenas talvez no intelecto, no conhecimento, até mesmo os demônios têm. O diabo entende a Bíblia e sabe mais de teologia que muitos, que todos nós provavelmente. E o demônio crê que existe Deus e que só há um Deus. Mas essa crença, esse conhecimento, não muda o que a pessoa faz, ou melhor, o que o inimigo faz. Saber e crer que Deus é um, não faz com que o inimigo se prostre, louve e adore Deus como Deus verdadeiro. Os irmãos percebem? A crença não muda as atitudes. A crença não muda o pensamento que a pessoa tem, o que o inimigo faz. Até os demônios creem que Deus é um. Tiago está condenando a fé nominal, porque ela é inútil e ela é perigosa. Está falando, olha, a fé nominal, a religiosidade, essa fé que é apenas de cabeça e da boca para fora, essa fé é a mesma fé que os demônios têm. Eles continuam condenados, inimigos, não são salvos. Então, se você tem a mesma fé
que até mesmo os demônios têm, porque você acha que você é salvo. A fé nominal, ela não é só inútil, ela é perigosa, porque ela engana as pessoas, achando que tem salvação, quando na verdade ela só traz condenação. A fé nominal é perigosa, é inútil, ela não ama. Não ama Deus, não ama o próximo. A fé nominal não se prostra diante de Cristo, adorando e reconhecendo a sua santidade, a sua grandeza, a sua glória. A fé nominal, ela não se prostra e se entrega nas mãos de Cristo, dizendo, seja feita a tua vontade, o Senhor é o Senhor da minha vida. A fé nominal, ela não ama o próximo, mas ela esconde a falta de amor pelo próximo em um discurso de intelectualidade, de sabedoria, de grandeza. O conhecimento é utilizado muitas vezes para mascarar a indiferença e a falta de amor e a falta de empatia. A fé nominal é perigosa, é inútil. Ela não ama, ela condena. Tiago não está contradizendo o que Paulo falou. Tiago está se referindo a uma fé declarada, fé nominal. Paulo, por outro lado, quando você lê Gálatas, quando você lê Romanos, ele está falando da fé verdadeira do coração. Paulo não está falando daquilo que a pessoa declara. Paulo está tentando olhar para o coração da pessoa. Está dizendo, olha, o coração verdadeiramente que crê. É a fé que salva. É a fé que justifica. Não são as obras. E aí a gente percebe que também não só a fé, Paulo se refere à fé salvífica, a fé do coração, a fé genuína. Tiago se refere à fé da boca para fora, a fé nominal, a fé que está apenas na cabeça, longe do coração. Mas também obras. Quando Tiago fala de obras, Tiago está falando das obras cristãs, do fruto do Espírito, amar ao próximo, amar a Deus, o serviço sacrificial, o exemplo que Cristo fez, o mandamento que Cristo dá, que Cristo falou, olha, o meu mandamento é esse, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E eu vos amei a ponto de dar a minha vida por vós. Tiago está se referindo às obras cristãs. A vida, o fruto do Espírito, a vida de obediência, de amor a Deus e amor ao próximo. Paulo, quando fala das obras, está se referindo às obras da lei. Como a circuncisão, por exemplo, as práticas dos rituais, cerimônias, e tudo aquilo que no Antigo Testamento tinha o seu propósito, mas em Cristo já foram cumpridas. Mas aquilo que alguns judeus achavam que os salvaria. Então, Paulo condena isso. Paulo diz, olha, a salvação, a justificação, o perdão dos pecados é pela fé. É mediante a graça, pela fé apenas. Que fé é essa? A fé verdadeira, a fé salvífica, a fé no coração. As obras que Paulo condena, as obras da lei, as obras que as pessoas tentam fazer para alcançar a salvação. Tiago fala da fé, a fé nominal, a fé que está apenas na cabeça, longe do coração. E as obras que Tiago fala, as obras verdadeiras, cristãs. Obras que não são feitas para a salvação, mas que são feitas depois da salvação. Obras que acompanham a fé verdadeira, que acompanham a salvação. Paulo e Tiago concordam. Porque Paulo também fala isso, só que ele usa outras expressões. Paulo vai falar, porque eu estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, irá completá-la. Paulo, no mesmo livro de Gálatas, fala, olha, as obras da carne são essa, e ele lista, mas o fruto do Espírito é esse. E o fruto do Espírito deve frutificar abundantemente no seu coração. Se você tem vivido segundo as obras da carne, você precisa se arrepender. Porque a fé verdadeira, que te justifica, que te salva, e somente a fé que te salva, ela produz o fruto do Espírito. Tiago está falando a mesma coisa. Se você fala que tem fé, mas o fruto do Espírito não está no seu coração, é porque a sua fé é nominal. Uma fé sem obras é morta. A fé nominal é inútil e perigosa. Ela não ama, ela condena. Mas se depois disso ainda há dúvidas ou não foram convencidos os leitores de Tiago, ele continua a sua argumentação. E a partir do versículo 20, ele nos mostra que a fé
nominal, ela é inútil, ela é perigosa, ela não ama, a gente viu isso do 14 ao 19, mas ela também não obedece. Ela não obedece. E de novo, Tiago usa a mesma receita, ele começa com pergunta retórica, no versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E aqui é difícil em português conseguimos pegar a sabedoria do que Tiago fala, porque ele está falando assim, ele usa palavras com a mesma raiz, fazendo um trocadilho, fazendo um jogo de palavras. E o significado mais próximo seria algo como a fé que não funciona, não funciona, ou a fé que não trabalha, não funciona, a fé que está quebrada, não funciona. E a ideia é algo que não cumpre que está quebrado, está impossível, que não resolve não cumpre com o seu propósito, não funciona. Então, o que não trabalha não funciona. É mais ou menos isso. Não existe uma forma adequada e direta, literal, de traduzir, mas a ideia é essa. Você está falando, olha, você ainda precisa de mais prova para entender que a fé nominal, que a fé que não trabalha, ela não funciona, ela é inoperante, ela é inútil. E aí ele dá exemplos. E os exemplos que ele dá agora são diferentes do primeiro, porque o primeiro foi um exemplo genérico, um exemplo hipotético. Imagine que alguém chega sem roupa, sem comida, esse era o exemplo. Agora ele dá exemplos históricos, ele vai para a própria história do povo de Deus, para a palavra de Deus, e ele cita Abraão, e ele cita Raabe. Ele diz no versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Tiago cita, olha, lembre-se de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé, porque Abraão, quando foi desafiado, ordenado por Deus a sacrificar o próprio filho, Abraão obedeceu. Deus o impediu, não foi necessário que sacrificasse seu filho, mas Abraão foi e subiu aquele monte, colocou seu filho no altar e estava completamente disposto a obedecer a palavra de Deus. Tiago está dizendo, a fé verdadeira, ela obedece. E a obediência é o que justificou Abraão. E aí, mais uma vez, nós chegamos em uma aparente contradição, porque Gálatas vai falar que nós somos justificados pela fé somente. E aqui Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pela obediência. Mas veja que o próprio Tiago, no versículo 23, cita o mesmo texto que Paulo cita em Gálatas. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago está falando a mesma coisa. Ele creu primeiro, a fé. E porque ele creu, ele foi justificado. Mas então Tiago agora está se contradizendo? Não, porque mais uma vez ele está demonstrando a fé verdadeira, ela não só ama, ela obedece, ou seja, a fé verdadeira, ela vem acompanhada de frutos, ela produz obras. Quais são essas obras? O amor, a obediência, a vida cristã. A fé verdadeira vem acompanhada de obras. Não é porque as obras salvam ou as obras justificam, mas porque um coração que foi transformado por Deus, pelo Espírito Santo, e crê verdadeiramente no Senhor Jesus, vive de acordo com a palavra de Deus. Um coração que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, obedece, ama, produz obras. Por isso Tiago está dizendo, a fé sem obras é morta, porque a fé sem obras é uma fé nominal, não salva, não é igual à fé de Abraão. A fé de Abraão foi consumada, Tiago diz, na sua obediência. Ou seja, quando Abraão obedeceu, o que estava acontecendo? A fé que ele declarou foi confirmada, foi comprovada. As pessoas ao redor de Abraão já tinham ouvido ele falar a crença na palavra de Deus. Mas agora, eles não só ouviram ele falar, mas viram ele viver essa fé. E Tiago vai além, fala, olha, a fé de Abraão não somente foi consumada, confirmada, comprovada na sua obediência,
ela foi aperfeiçoada. Porque com toda certeza, depois daquela experiência que Abraão teve, a sua fé foi fortalecida. Ele conheceu a Deus de forma que ele não conhecia antes. Ele aprendeu mais sobre Deus. Ou seja, através da obediência, a fé de Abraão foi confirmada e foi aperfeiçoada, completada. A fé nominal não obedece. Abraão tinha uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira vem acompanhada das obras. Por isso que no versículo 24, Tiago pode dizer: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E talvez este é o texto que aparentemente contradiz mais direto Gálatas. Porque Gálatas vai falar exatamente o oposto. Justificado somente pela fé. E aqui, pela obra, não por fé somente. Como assim? De novo. Quando Paulo fala de justificado, Paulo está se referindo à declaração legal, forense da justificação. Nós tivemos um estudo bíblico recentemente sobre isso, que é a justificação no sentido que Paulo fala, da teologia sistemática, por exemplo. São duas coisas: o perdão dos pecados em Cristo Jesus e a justiça de Cristo imputada, transferida, atribuída para o cristão. Então, pela fé, o seu pecado é perdoado, e pela fé Deus te vê como alguém justificado. A culpa é removida, a vergonha é removida, a condenação foi removida. Deus não apenas te vê como alguém que tinha uma dívida e essa dívida foi paga, mas Deus te vê como alguém que tem um crédito. E qual é esse crédito? A justiça de Jesus Cristo, a obediência de Jesus Cristo. Paulo está se referindo a um processo, a um ato que Deus faz. Um ato legal, um ato forense, que acontece na salvação. Quando a pessoa ouve o Evangelho, a pessoa crê na palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados, o que acontece é que pela fé, os seus pecados são perdoados, e a justiça de Cristo se torna a justiça dela. Então Deus olha para essa pessoa agora e Deus vê alguém que foi justificado. Só que a salvação não para aí, porque a salvação ela é completa, então ela inclui o que acontece todos os dias depois da sua conversão, em que você é justificado pela fé. A salvação inclui a santificação, que é o processo de morrer para o pecado e viver para Deus. A salvação inclui a glorificação, que é a etapa final que nós vamos experimentar quando Jesus voltar e a ressurreição dos corpos acontecerem, e agora corpos glorificados habitarão na casa de Deus eternamente. A salvação inclui justificação, santificação, glorificação. Paulo fala da justificação no sentido do perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Tiago aqui está falando no sentido escatológico. Porque uma pessoa que teve os seus pecados perdoados e é justa em Cristo Jesus pela fé, ela é santificada. E a santificação significa as obras que Tiago está se referindo aqui. Ela obedece, ela ama, ela se sacrifica, ela se importa com o próximo. E Tiago já deu mais exemplos. Lembra que ele falou? Ser lento em se irar, controlar a língua, não fazer acepção de pessoas, não tratar o rico melhor do que o pobre. O próprio Tiago já vem dando exemplos do que é a obra que acompanha a fé. E ele está falando então o seguinte: se você fala que crê, mas a sua vida não é uma vida de frutos da fé, é porque a sua fé precisa ser revista. O seu arrependimento talvez não foi verdadeiro, a sua fé ainda não é uma fé que te salva, que vem do seu coração, que entende a necessidade de um Salvador e se entrega completamente nas mãos de Cristo como Senhor e Salvador da vida. Porque Jesus não pode ser apenas o seu Salvador. Para ser o seu Salvador, Ele tem que ser o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você deve obediência a Ele. Jesus é o Senhor e Salvador. A fé que apenas diz: eu creio em Jesus como o meu Salvador, mas eu não vivo como se Ele fosse o meu Senhor, é uma fé vazia, é uma fé nominal. Não é a fé de Abraão. A fé nominal não justifica. Qual é a fé que justifica? A fé verdadeira, que vem acompanhada de obras.
Vou tentar explicar de outro jeito, porque eu sei que é um texto complexo. Paulo não propaga uma mensagem de que você deve crer e viver como quiser. Tem gente que acha que é isso que Paulo está falando. Que se você ensinar que a salvação é pela fé apenas, a pessoa não precisa fazer mais nada, ela diz que crê. Paulo ensina que a fé verdadeira produz fruto do Espírito. Uma vida de santidade, uma vida de obediência. E Tiago está falando a mesma coisa. Tiago está afirmando, olha, a fé verdadeira, ela vem acompanhada de frutos, de obras. Fruto do Espírito, obediência, amor. E essa fé verdadeira, ela te justifica. Tem gente que acha que precisa obedecer a Deus para ser salvo. Isso é uma mentira. Porque você pode tentar e você nunca vai conseguir. Jamais obedecerá o suficiente. Impossível. E não é isso que garante a sua salvação, é a sua fé em Cristo. Mas a sua fé em Cristo verdadeira, ela vai produzir obediência. Ela vai produzir obras. Então você não obedece para ser salvo, você obedece por ser salvo. Como aquilo que comprova, que manifesta a sua fé, as suas obras. Tiago dá o exemplo de Raabe, mas o exemplo é radicalmente diferente, porque Abraão era visto pelos judeus como um grande exemplo, e Raabe era como uma figura polêmica. Ela era uma prostituta, ela era de um povo inimigo de Deus. A forma que ela declarou a sua fé é debatida por muitos, porque ela mentiu para os guardas do seu país de origem, mas tudo isso pode ficar de lado, porque Tiago está querendo dizer o seguinte: Raabe creu no Deus de Israel. E quando soldados israelitas precisaram da ajuda dela, ela abandonou o próprio país, abandonou a sua origem, porque ela entendia que é Israel e o Deus de Israel o Deus de Israel que é o Deus verdadeiro. E é a Ele que ela devia fidelidade e obediência. Então, porque ela creu no Deus de Israel, ela fez obras, ela protegeu os soldados, os espias israelitas. Então é um exemplo bem diferente, porque Abraão respeitado, honrado, Raabe uma figura polêmica, mas o princípio é o mesmo. Abraão creu, e a crença, a fé de Abraão levou ele a obedecer. Raabe creu, e a fé de Raabe levou ela a obedecer, a proteger. Tiago encerra tudo isso com uma analogia no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo, olha, se houver uma separação entre a sua alma e o seu corpo, você vai morrer. É impossível existir vida sem a união, corpo e alma. Só o corpo está morto. Só a alma também não é a vida do ser humano aqui na Terra. Então, da mesma forma que é impossível um corpo ter vida sem a alma, é impossível uma fé ser verdadeira sem obras. É impossível a fé ter vida sem obras. Usando expressões da reforma, porque nós reformados, nós falamos todo ano, e várias vezes, mas somente em outubro, nós afirmamos somente a graça, somente a fé. Salvação somente pela graça, mediante a fé, não por obras. E alguns podem dizer, mas esse slogan contraria Tiago. Não. Se a gente fosse acrescentar a mensagem de Tiago no slogan reformado, seria salvação mediante a fé somente, pela graça somente. Mas a fé somente, da graça somente, não é solitária. Ela vem acompanhada de obediência, de amor, de santificação, de obras. A salvação é somente pela fé, sim. Mas a fé que somente salva não é uma fé solitária. Ela vem acompanhada de obras. Paulo e Tiago não se contradizem. Eles afirmam a mesma coisa.
Eles complementam a mensagem um do outro. Como que nós precisamos, então, trazer isso para os nossos dias? Nós precisamos guardar o nosso coração como cristãos. Primeiro, examinar o nosso coração, se a nossa fé é verdadeira, se flui do nosso coração, da nossa entrega completa, se estamos realmente rendidos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Se é em Cristo que nós confiamos para nos salvar. Se nós morrêssemos hoje, iríamos para o céu por quê? Porque temos vivido a obediência, porque somos membros de uma igreja, porque fizemos isso ou aquilo? Não, porque Cristo Jesus morreu na cruz no meu lugar. Primeira coisa que é necessária, examine a sua fé. Não deixe que a sua fé seja apenas uma fé intelectual. Não se esconda atrás das doutrinas e das afirmações corretas e verdadeiras da Bíblia, mas que muitos usam para mascarar a religiosidade, a falta de amor e a falta de obediência. Mas depois de ter examinado a sua fé e ter chegado à conclusão, uma fé verdadeira e genuína, veja se a sua vida tem comprovado isso. Veja se você tem vivido a fé que você tanto anuncia e tanto afirma. Veja se você tem amado o próximo. Veja se você tem obedecido a palavra de Deus. Veja se você tem buscado viver de uma forma que ama a Deus acima de todas as coisas. Veja se você tem buscado a viver de uma forma que ama o próximo como a si mesmo. Veja se depois que você chegou a Cristo, de que você creu no Senhor Jesus, de que você teve fé, a sua vida mudou. E veja de que a sua vida continue a mudar diariamente. Queridos, um cristão que vive como antes de ser cristão, talvez não é cristão verdadeiramente. As mentiras que eram facilmente contadas, sem vergonha, sem medo, pare, não conte mais. E se elas não te incomodam, olhe seriamente para o seu coração mais uma vez, porque algo está errado. Não estamos dizendo que o cristão vai conseguir obedecer perfeitamente, você nunca mais vai mentir, não é isso. Mas quando você mentir, isso te produz tristeza, vergonha, angústia, isso te incomoda, porque você sabe, eu fiz algo que é contrário à minha nova natureza, ao meu novo ser, é contrário ao meu Deus, algo que ofende aquele que deu a própria vida para me salvar. Eu não fiz algo para me orgulhar. Certa vez um pastor contou, olha, você sabe quando uma pessoa ainda não se arrependeu do seu pecado? Quando ela conta as histórias como se fossem histórias de guerra e vitória. E às vezes a gente ouve pessoas há muito tempo na igreja, não estou questionando a salvação, a fé delas, mas talvez falta ainda arrependimento em alguns pontos na vida, e as pessoas contam, porque quando eu era jovem, na faculdade, ou em outro lugar, eu fiz isso e aquilo, e contam com um senso de orgulho e alegria pelas conquistas, mas conquistas que não são conquistas, são contrárias à palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem que esconder o seu passado, não é isso, mas se o seu passado pecaminoso te traz orgulho, alegria, talvez falta ainda arrependimento nessas áreas. Clame a Deus, Senhor, quebranta o meu coração, me dê arrependimento, trabalhe em mim para me arrepender até das coisas que eu fiz, que hoje eu me lembro com uma certa alegria, um sentimento positivo. Senhor, era um absurdo, não faço mais, mas não quero nem me alegrar de ter feito. Mais uma vez, a fé verdadeira ela vem acompanhada de obras. Querido, é triste quando pessoas professam a fé em Cristo e continuam a se relacionar com os outros como relacionavam. Ou seja, o namoro não muda, continua do mesmo jeito. O casamento não muda, continua do mesmo jeito. A forma que trata os funcionários, os colegas de emprego não muda, continua do mesmo jeito. A fé sem obras é morta, porque ela é uma fé nominal, não é verdadeira, não vem do coração, não reflete o coração da pessoa. Mas nós, como reformados, precisamos estar alerta a isso ainda mais, porque nós muitas vezes nos alegramos e nos orgulhamos de termos a doutrina correta, a interpretação verdadeira, e nós usamos
todo esse conhecimento que é bom, que é útil, que é importante, para esconder a nossa preguiça, a nossa indiferença, a nossa falta de disposição em ajudar o próximo. Muitas vezes nós, ao invés de dar pão e comida, nós colocamos a mão e oramos e declaramos uma bênção para alguém. Não estou falando que você não deve orar, você não pode abençoar as pessoas. Faça isso. Mas faça isso acompanhado de obras, de amor. Amor verdadeiro, amor genuíno. Amor que é demonstrado no serviço. Não se engane achando que amar é o que o mundo entende por amor. Amor bíblico, que é servir, que é se sacrificar, que é ajudar, que é se importar, que é chorar junto com a pessoa. Amor verdadeiro. Isso é o que acompanha a fé. Isso que deve acompanhar a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a não termos uma fé nominal, a não nos escondermos nas afirmações reformadas, na doutrina tão robusta e tão bela que nós cremos. Que o Senhor nos ajude a termos uma fé que realmente ama e obedece. Uma fé que ama e obedece. Paulo e Tiago não são oponentes teológicos, mas estão na mesma linha de pensamento e afirmam a mesma coisa. E ambos concordam. A fé nominal é inútil e perigosa. Não ama nem obedece, apenas condena. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações com essa palavra. E que o Senhor nos perdoe por muitas vezes deixarmos a nossa fé estar apenas na nossa mente e nos nossos lábios, e bem longe do nosso coração. Nos ajude a viver uma vida de amor e obediência, uma vida de obras que agradam ao Senhor e que confirmam, consumam a fé que o Senhor já produziu em nós. Nos perdoe quando achamos que as obras nos salvam, ou que as obras nos dão direito de estarmos em tua casa, mas que humildemente possamos reconhecer que já fomos resgatados, já fomos justificados, já fomos salvos, e agora podemos e devemos viver como pessoas resgatadas, salvas, santificadas. Completa, Senhor Deus, a sua obra em nossas vidas, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.